Então, eu acho que acelerou o nosso crescimento, mas ele era inevitável primeiro. Porque o Renan ele é o único que tem proposta, mas não só proposta, mas a capacidade de verbalizar e de mostrar a grandiosidade dessa proposta. E o Renan ele tem uma capacidade de imaginação, que eu falei pra você quando a gente estava conversando sobre o governo do estado, de enxergar e de falar para as pessoas e de inspirar as pessoas com essa visão do Brasil que a gente quer. Do Brasil como uma das 5 nações mais importantes, não uma dos 5 PIBs do mundo, mais importantes do mundo. Brasil em que o presidente senta com o Xi Jinping, com o Putin, com o Trump e decide se vai ter guerra ou se não vai ter guerra. Cuja decisão importa, cuja opinião importa. A opinião do Brasil hoje não importa. O Brasil não é nada para o mundo hoje. O Brasil não decide... A operação que teve na Venezuela é uma humilhação para o Brasil. Porque era para o Brasil ser a nação poderosa e a polícia da América do Sul. Não é para os Estados Unidos vir aqui fazer o que quisesse no nosso quintal. Era nosso papel de prender o Maduro. Era nosso papel de garantir lei e ordem na América do Sul. Nós somos o maior país, nós somos o país mais poderoso. Mas não, a gente está numa situação patética que não tem gasolina para avião da FAB. Que o cara se forma na Força Aérea para depois virar piloto da Latam, porque se ele permanece nas Forças Armadas, ele vai ganhar um décimo daquilo que ele ganha. E não vai voar, exato. Né? Então, em que tem um desespero, há quanto tempo sempre é submetido pra gente o livro branco, né, das Forças Armadas com um programa das nossas deficiências de defesa. Há quanto tempo o livro branco já não fala de uma ameaça de guerra por causa da floresta amazônica, por causa de terras raras, da necessidade que a gente tem de fragatas pro Pacífico Sul. Nós estamos numa posição absolutamente vulnerável num mundo que as tensões só aumentam e que entrará em guerra. E que, se a gente permanecer na situação patética que a gente está hoje, nós seremos obrigados a ser vassalo de algum dos lados da guerra. Ou a gente vai ser vassalo de China, Rússia e Irã, ou a gente vai ser vassalo dos Estados Unidos e Europa. Né? E nós não devemos ter esse papel de vassalo. O que, aliado a tudo que você falou aí, tem um fenômeno mais recente, talvez de uns 15 anos para cá, que não é do governo Lula, já é anterior, deixar isso muito claro, que é o Brasil se tornar o maior hub de cocaína do mundo. Né? O Alto Solimões hoje, o caminho que vai de Tabatinga a Belém, é a cocaína que vai para o Japão, que vai para a Austrália, que vai para a Alemanha, que vai para a França, Portugal, Espanha, né? E isso vai nos colocar numa situação bem embaraçosa no mundo. O Brasil vai ser enxergado nos próximos anos como um narco-estado, em função do descaso nosso com a Amazônia. Está acompanhando isso? Você conhece essa rota do Alto Solimões? Conheço pouco, confesso pra você. O Renan está mais inteirado. O Renan está olhando isso, está mais inteirado. O controle de fronteira é um dos principais temas que ele tem tratado, até porque essa questão da soberania, e soberania de verdade, tá? Porque a soberania parece que é uma palavra tão repetida hoje pelo governo e pelo PT, que quase que perdeu o significado. Porque, sei lá, ele vai falar de Vale Gás, ele fala de soberania. Eu falo, meu, vocês nem sabem o que é soberania. Hoje o Brasil não tem soberania nenhuma. Hoje, eu estava falando agora, se qualquer dos eixos do mundo decidir invadir o Brasil, entra no Brasil, faz o que bem entender. Não temos soberania nenhuma, a gente tem soberania econômica, tem crise de petróleo, e tem alta aqui quando a gente é autossuficiente em petróleo. Por quê? A gente não tem capacidade de refino, a gente tem capacidade a gente precisa importar os derivados de petróleo. Né? Então o Brasil pode ficar sem diesel por causa da decisão do governo de... Olha, o preço está muito alto, a gente não tem capacidade de refino, o que a gente vai fazer? Provou medida provisória agora, no projeto de lei agora, nessa semana. Vamos criminalizar o aumento de preço. Falou, porra, gente, vocês não aprenderam nada com o Sarney. Isso só vai gerar desabastecimento e contrabando. Não vai adiantar absolutamente nada. Né? Então, não existe soberania e da fronteira... Basta ver a crise, né, ainda não precisa nem entrar no tráfico. Você vê a crise em Roraima, né, dos venezuelanos. Sim. Quantidade de pessoas que entram no Brasil, que acessam o benefício social do Brasil. E olha que o Brasil ele tem critérios muito frouxos para você estabelecer residência aqui. Mas mesmo assim, a gente recebe uma massa de ilegais que não tem nenhum... os legais não são expulsos, os legais eles não recebem um tratamento legal que deveriam receber, né? Então a gente não tem absolutamente controle nenhum sobre nossas fronteiras. E que precisaria de tecnologia. Porque na fronteira do tamanho que a gente tem, não dá para colocar... Não dá para colocar uma pessoa a cada 100 quilômetros. Né? É muito maior do que isso e a gente não tem o mínimo de tecnologia para fazer esse mapeamento. A gente tem tecnologia hoje nem para mapear incêndio, queimada e desmatamento
quanto mais tráfico de drogas. Né? Perfeito. O que tu falou da questão dos venezuelanos, eu visito o Brasil, o interior, palestrando, né? Eu vi muitas cidades do Brasil que receberam bem os venezuelanos e também os haitianos. E eles hoje fomentam a economia local, tá? Porque existe uma falta de mão de obra no Brasil, no setor produtivo, muita gente não quer trabalhar em função da escala e tal. E o Missão hoje, ele é favorável à vinda dos venezuelanos? Ele tem algum sentimento aí de não aos imigrantes? Como é que é isso, cara? Não, a gente tem a seguinte visão. O imigrante que quer vir para trabalhar é muito bem-vindo. Certo. Todos os outros, não. O cara que vem para agregar valor, o cara que vem trazer capital intelectual, o cara que vem trazer o capital humano, qualificação, vontade de trabalho, ótimo. Sim. Agora, você vem aqui viver de BPC, você vem aqui viver de Bolsa Família, você vem aqui para atropelar ainda mais, encher ainda mais as filas que a gente tem no SUS ou no sistema de educação, você não é bem-vindo. Perfeito. Porque nós precisamos, primeiro, tratar das necessidades dos brasileiros. Uhum. Não tem nenhum problema, veja, eu sou neto de japoneses. Dá. Agora, a minha família veio para cá para trabalhar. Né? Não houve nenhuma oferta de nada por parte do governo brasileiro, pelo contrário, chegou aqui sem saber falar português e se virou. Né? Aliás, o meu avô morreu num latrocínio, meu pai tinha 9, 10 anos de idade e minha avó com 7, 8 filhos para criar. Então não teve nenhuma benesse, veio aqui, trabalhou, ajudou a construir o Brasil. Né? Da mesma maneira, defendo que tenha imigração, inclusive, quanto mais qualificado for a mão de obra, quanto mais qualificado intelectualmente, quanto mais vontade de trabalho tiver, mais bem-vindo será. Agora, se for para sugar os nossos recursos públicos e não dar nenhuma contribuição, aí não é bem-vindo. Concordo contigo nisso aí, cara. Eu só tenho um medo da comunicação disso, viu? Porque eu visitei empresas de logística onde todos os motoristas são venezuelanos. E o dono da empresa falou, olha, não consigo contratar motorista brasileiro. Sabe? Então não é uma profissão tão qualificada assim, é um motorista, uma CNH de categoria especial, mas ainda assim, naquela região do Brasil, ele não tinha mão de obra. Visitei um frigorífico no sul do Brasil, onde toda a mão de obra eram de haitianos. E o dono do frigorífico estava muito, muito feliz, porque não tinha mão de obra local. Então, assim, eu tenho medo só dessa comunicação, viu, cara? Eu espero uma missão Paz e Amor um dia, viu, cara? Não, mas assim, vamos lá. Paz e amor não vai ser, porque assim, nós reforçamos esse discurso. O Brasil precisa de uma guerra. E o Brasil precisa de uma guerra, tanto no sentido figurado, como literalmente, e aí a gente entra mais uma vez no tema que a gente já discutiu, de retomada de território. Mas não dá para ter um discurso leve, conciliador, de promoção de diálogo, num país que é tão profundamente miserável por ser refém de gente tão canalha. Não dá. Não dá porque qualquer discurso razoável vai ser para ter uma pequena melhora. Eu, pessoalmente, não me satisfaço com uma pequena melhora. Eu não quero ficar no Brasil para ter uma pequena melhora. Sim. Eu tenho uma irmã que mora no Japão, uma irmã que mora nos Estados Unidos, sobrou uma aqui ainda no Brasil. A que mora nos Estados Unidos, inclusive, vive falando que eu sou otário, que eu deveria ir para fora, ganhar mais, trabalhar menos. Mas eu não consigo ficar em outro país. Eu não consigo. Assim, realmente não quero vender aqui um patriotismo falso de discurso político, demagogo, bobo. Eu realmente fico 3 semanas fora, eu já me sinto incomodado. Já fico assim, não é aqui o meu lugar. Eu também, cara. Não é a língua que eu falo, não é a comida que eu gosto, não estão os meus amigos, não tá a minha família. Eu já falo, puta, sabe, me sinto quase que como um invasor já fora. Falo assim, não é aqui, meu lugar é o Brasil. Então, eu quero, e eu acho que esse é um sentimento muito compartilhado. Eu sou zillennial, né? Eu tô na fronteira entre millennial e geração Z. E acho que tanto millennial como geração Z quer mudanças radicais. E para ter mudanças radicais, precisamos ter discursos e práticas radicais, heterodoxas, né? Falei para você de decretação de estado de defesa, né? Ninguém mais vai falar sobre isso, a gente fala e é preciso falar sobre isso. Sobre nova Constituição. Eu tenho certeza absoluta que a minha geração vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Você olha para a história do Brasil, nenhuma Constituição dura, ainda mais a de 88, que é natimorta. E a mais longeva de todas e que pouquíssimo do que está escrito existe, né? Tem um debate agora sobre colocar escala 6x1 na Constituição, como se isso fosse resolver alguma coisa. E eu não sou a favor que a pessoa trabalhe 6 dias ou 7 dias na semana. Eu só estou dizendo que não adianta nada colocar na Constituição.
Se adiantasse, eu tinha educação hoje, eu tinha saúde, não precisava ter plano de saúde privado, eu tinha segurança, eu tinha lazer, eu tinha habitação, eu tinha emprego. Tudo isso tá lá, que é nosso direito na Constituição. Se eu não crio as condições materiais disso existir, isso não vale de nada, né? Então, e é um outro ponto. Colocar na Constituição é só dar poderes para o Supremo. No mundo desenvolvido, lei trabalhista, tributária, tá tudo em legislação infraconstitucional. Quanto mais coisa a gente coloca na Constituição, mais a gente dá poder para a corte que controla a Constituição, que é o Supremo. Então, assim, a gente precisa rasgar a Constituição toda. A gente precisa ter uma declaração de guerra ao crime organizado. A gente precisa ter um projeto de longo prazo de destruição do Centrão, de destruição da prática do deputado que se elege nas cidades mais pobres e nas menores cidades com compra de voto por emenda parlamentar inaugurando obra com o prefeito. País sério, não tem deputado... Os Estados Unidos, sabe como chama emenda parlamentar, o orçamento? Não. Barril de porco. Porque é um deputado tão pequeno, tão mesquinho, que tem esse tipo de prática que ele não é levado a sério no debate. O cara que não tem um debate de posição ideológico, não, eu sou do Partido Republicano e eu sou do Tea Party. Eu defendo a ala mais libertária aqui do ponto de vista econômico. Aí beleza, você tem o seu posicionamento, né? Eu sou da área do Bernie Sanders, aqui mais socialista, da Alexandria Ocasio-Cortez, da área mais socialista aqui do Partido Democrata. Beleza, você é um cara que tem um posicionamento, você tem levado a sério. Agora, você vive de fazer obrinha no seu reduto eleitoral, filho, sabe que não é deputado que é pra fazer isso. Que você lembra de uma cena que tá no YouTube do general Heleno, então, conversando com deputados da época não era do PL ainda, do PSL, né? Ó, daqui a um mês metade vai virar tchutchuca de Centrão, né? E o general Heleno estava certo. O PL virou a própria definição de Centrão. Mas, e aí? E o Renan? Qual é a certeza que eu vou ter que omissão? Porque a taxa de renovação do Congresso Nacional é baixíssima. Das Assembleias Legislativas também. Então, no mundo real, o Renan vai governar. No mundo real, o Renan, se ele for presidente, ele vai estar lá com 70% dessa turma, não é isso? Eu digo até mais, né? Mas a renovação que se fala é falsa. Porque quando um deputado do Centrão lança o filho ganha, ele sai, é renovação. Então é a filha do prefeito. Isso é considerado renovação. Correto. Agora, nós temos, por isso que eu digo, projeto de longo prazo de destruição do Centrão. Agora, a grande questão no curto prazo de governabilidade é, diferente do que aconteceu no governo Bolsonaro, você não deixa o Centrão assumir o governo. Você não é usado por ele. Você usa ele para implementar a sua agenda, para implementar suas propostas. Veja, eu não tenho nada para oferecer para os meus colegas deputados. Não tenho emenda, não tenho cargo. E eu consegui aprovar um projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação sendo uma bancada de uma pessoa só. É um assunto bem simpático a todo mundo, né? Então, o primeiro ponto é, na agenda de segurança, não precisa de 1 centavo de emenda parlamentar para aprovar. Porque primeiro que se a gente sair da urna, a gente vai sair com esse discurso forte, com a população com a expectativa de que esse discurso seja cumprido e fazendo força e pressão para que esse discurso seja cumprido. A gente venceu as eleições, a nossa tese foi majoritária e a população está nesse espírito. Na agenda de segurança, o deputado vai votar para falar que votou e compartilhar da popularidade do governo por implementar aquela medida. Então já na nossa principal pauta, né, já entra isso. Eu vou falar aqui uma coisa para você, que eu acho que eu nunca falei publicamente. No governo Bolsonaro, teve a votação da reforma da Previdência. Sim. Né? E aí, um deputado falou assim pra mim, Kim, o governo tá aí falando que pra você indicar 5 milhões, que você vai votar a favor da reforma, né? Aí eu falei, mas eu vou votar de qualquer jeito, porra. Eu defendo isso aí desde quando eu não era deputado no governo Temer, quando o próprio presidente Bolsonaro era contra. Aí ele, pra você ver como o governo é burro, foi o que ele me respondeu. Então, assim, o primeiro ponto é o nível de amadorismo da articulação política, mesmo naquela mais rasa de compra por emenda parlamentar, por parte do governo Bolsonaro. E depois dele ter aceitado se fazer de refém, a partir do momento em que ele precisou do Toffoli e do Congresso para paralisar as investigações de rachadinha contra o Flávio. Esse é o ponto de virada, quando ele não consegue mais ter agenda própria e passa a ser pautado pelo Centrão. Porque até o momento em que ele não estava sendo pautado pelo Centrão, teve reforma da Previdência. Desidratada,
com baixíssima habilidade por parte do Paulo Guedes, do Onyx Lorenzoni? Sim, mas teve. Depois não teve privatização, não teve tributária, não teve administrativa, porque o governo passou a ser refém do Centrão, porque o Centrão tinha uma faca no pescoço em relação àquele governo. Nada disso é culpa da Covid, nada disso é culpa do ambiente de Covid, nada disso. Não, tanto que isso 2019 ainda. Paulo Guedes falou, vou mandar a tributária semana que vem. Demorou 3, 4 meses até ter Covid, quando ele falou semana que vem. E depois veio 21 e 22. O governo mandou administrativa, por exemplo, não foi nenhum impeditivo à pandemia, só que mandou administrativa sem membro de poder. Então, peraí, você quer reformar o funcionalismo público, você quer que eu... Como é que você quer que eu defenda pro professor, pro enfermeiro da rede pública, que vai ter reforma administrativa para ele, e não vai ter para mim, que eu sou deputado? Eu apresentei uma emenda para fazer isso, para colocar, mas... O desastre, a covardia, a falta de habilidade, a incompetência é tamanha e o rabo preso que se tornou refém. E outro ponto. A gente defende, no mundo ideal, acabar com a emenda parlamentar. Mas como é que a gente usa o Centrão, que está pouco preocupado com conta pública, com equilíbrio fiscal, mas para defender os seus próprios interesses, ao mesmo tempo que defende o interesse do país? A gente propõe, eu apresentei uma PEC de reforma de equilíbrio fiscal do orçamento de maneira geral, que promove ali uma economia em 10 anos de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, seria a maior reforma fiscal, o maior programa de infraestrutura, de segurança pública, de qualificação de emprego e renda que a gente teria na história do país. E um elemento dele é tratar sobre orçamento, mas da perspectiva do incentivo político. Hoje, quanto mais o governo arrecada, mais os deputados têm emenda para passar para os seus municípios e inaugurar a obra. Ou seja, como a emenda ela é uma porcentagem da receita, qual que é o incentivo para o Congresso? Vamos arrecadar mais, vamos ter mais imposto ou vamos aumentar a inflação, que a arrecadação também aumenta. A gente vai mudar essa lógica. A emenda vai ser uma parcela do orçamento discricionário. Hoje, o orçamento discricionário é aquele que o presidente da República pode escolher para onde vai. Sim. Hoje ele é de 6%. Então, cada R$100 que o brasileiro paga de imposto, o governo tem o poder de decidir sobre 6. Isso é uma bizarrice do nosso orçamento. Cara, isso é, e em breve vai ser -2, -1, porque o obrigatório vai ultrapassar o discricionário. A gente vai entrar num colapso. É o shutdown que os Estados Unidos vivem quando não tem acordo no orçamento, que o presidente da República não pode comprar comida. Não pode pagar os militares. Para a Casa Branca, né? Tanto que uma vez o Trump recebeu a galera, ela comprou McDonald's para eles num cenário de shutdown. Mas no caso dos Estados Unidos, é porque a lei diz que quando não tem acordo, é para forçar a ter acordo. Sim. No Brasil não, a gente vai entrar por uma necessidade material, orçamentária, né? Então, o que a gente faz? A emenda passa a ser uma parcela desse gasto livre. Qual que é o incentivo, então, do Congresso? Cortar a despesa obrigatória. Porque quanto mais despesa obrigatória ele cortar, maior vai ser o espaço da discricionária que ele vai transformar em emenda. Então, eu estou usando o incentivo dele, porque o deputado não está preocupado de onde vai vir o dinheiro. Vai aumentar imposto, vai fazer dívida, vai aumentar a inflação, vai aumentar o juro, não interessa. Eu quero inaugurar a obra com o meu prefeito, que é o que garante minha eleição, né? Então, que esse dinheiro saia de uma parcela do orçamento discricionário que vai fazer o deputado cortar o obrigatório. Aí, automaticamente, ele vira um aliado de um governo para cortar gasto e aumentar investimento. Sim. Então, assim, trabalhar com habilidade política, inteligência, com opinião pública, com comunicação, que, assim, eu te garanto, se o Renan Santos assumir ali o Palácio do Planalto, nós vamos trabalhar a comunicação e a opinião pública como nenhum outro presidente já soube trabalhar, né? Então, com uma nova cabeça de uma nova geração que vai saber utilizar a opinião pública para pressionar o parlamento ladeira acima.